Olá a todos, meu nome é Guilherme. Hoje estarei aqui para resolver com vocês um exercício do módulo 2, cujo tema são afirmações matemáticas. Hoje estarei aqui para resolver o exercício 1 da lista 5, que envolve a gente montar as afirmações contrapositiva e recíproca, dadas algumas afirmações que a gente vai ver a seguir. Então vamos dar início ao exercício, com o seguinte enunciado. Escreva a recíproca e a contrapositiva de cada uma das afirmações a seguir. Item A, se x e y são inteiros pares, então x mais y é par. E o item B, se x é um inteiro tal que 5x mais 11 é ímpar, então x é par. Bom, dadas essas afirmações, a gente vai precisar montar a recíproca e a contrapositiva. Porém, eu acho válido a gente dar uma olhada no teorema do se então, para podermos conseguir interpretar melhor as afirmações aqui, para conseguirmos montar as respostas que ele nos pede. Então vamos dar uma olhada sobre o teorema se então. Lembrando que isso aqui é apenas um resuminho que eu coloquei. A aula que o tema acaba sendo dito, a aula que o tema foi explicado pelo professor Alex, se encontra na aula 3. Então, se alguém quiser dar uma olhada com mais atenção, eu aconselho a dar uma olhada na aula 3 do professor Alex a respeito do módulo 2, que ali vai estar completinho o teorema, toda a explicação. Isso aqui é apenas um resuminho que eu estou colocando para podermos fazer o exercício, certo? Então, o teorema, ele fala que é uma afirmação matemática da forma CA então B. Então, tendo essa base aqui, a gente sabe que o A é chamado de hipótese ou suposição e o B de tese ou conclusão. Então, ou seja, dado uma hipótese, a gente tem uma conclusão ou tese, depende, aqui qualquer um dos dois é válido. Hipótese ou suposição, tese ou conclusão, depende da palavra que cada um prefere utilizar. Dado isso, a gente consegue, dentro de uma frase, a gente vai então descobrir qual que é a hipótese. Na verdade, a gente vai separar a hipótese e vai separar a tese. Se a gente conseguir identificar qual é a hipótese e qual é a tese, isso já é meio caminho andado, por causa que a gente já consegue então montar a recíproca. Que no caso da recíproca, que ela é montada em relação à afirmação anterior, CB então a gente apenas troca de posição a tese com a hipótese. Então a recíproca, em minha opinião, ela não é tão difícil de ser montada. Aqui, na verdade, o problema pode ser bastante em identificar a hipótese e a tese. Se a pessoa não conseguir identificar a hipótese e a tese, fica difícil ela conseguir montar a recíproca. Então, seria mais o fato dela fazer a identificação das condições A e B, que se ela fizer isso, a montagem da recíproca não fica sendo problemática. E outro detalhe, a respeito da recíproca, você não pode afirmar que ela é verdadeira ou falsa. Depende muito da hipótese da tese que está sendo utilizada na sua frase. Então, quando você for fazer uma recíproca, você ainda não pode fazer uma afirmação que ela é verdadeira ou falsa. Você tem que fazer uma análise primeiro, para depois você poder fazer a afirmação. Essa minha recíproca é verdadeira, essa minha recíproca é falsa, certo? Então tem que tomar esse cuidado. A nossa contrapositiva, por sinal, ela é montada com a negação da hipótese com a negação da tese. Então, na montagem da nossa contrapositiva, a gente coloca da seguinte forma. Se não B, então não A. Então a gente nega a nossa tese, então não é a nossa hipótese, certo? Então aqui a gente está negando a tese e chegando na negação da hipótese. E isso isso em relação à afirmação inicial, porque tem gente que pode confundir que isso aqui seria contrapositiva da nossa recíproca, por exemplo. Então tem que tomar bastante cuidado nesse ponto. Então, se não B, então não A, ela é a contrapositiva em relação a se A, então B, certo? Tem que tomar cuidado. E ela possui o mesmo valor lógico da afirmação inicial, ou seja, se A então B é verdade, então se não B, então não A, também vai ser verdade, certo? Isso aqui é só uma forma geral que a gente está utilizando letras, então fica meio difícil de você ver se é verdade ou falso, por exemplo. Então vamos colocar um exemplo que foi dado na aula 3 pelo professor Alex, que eu achei ele bem simples, mas bem didático também, que seria: ser paulista, então brasileiro. Ou seja, se a pessoa é paulista, então a pessoa é brasileira, certo? Aqui, para montar nossa recíproca, basta trocarmos a ordem da paulista e da brasileira. Então a gente começa pela tese e termina com a nossa hipótese. Ou seja, ser brasileira, então paulista. Como a gente pode perceber no exemplo dado, ser paulista, então brasileira, é uma verdade.
Então aqui a gente tem uma verdade. Porém, se a pessoa é brasileira, não necessariamente significa que ela seja paulista. Então, como foi dito, isso aqui poderia ser verdadeiro ou falso. Agora, fazendo a nossa análise a respeito dessa frase, vemos que isso aqui é falso, certo? Agora vamos ver a contrapositiva em relação a essa afirmação inicial. Se não brasileira, então não paulista. Essa nossa frase, ela em tese tem que ser verdadeira, pois se trata da contrapositiva do exemplo da afirmação inicial que é verdadeira. Então vejamos, se não brasileiro, então não paulista, ou seja, se não nasceu no Brasil, então não nasceu em São Paulo. Então isso aqui também é uma verdade, certo? Então a afirmação inicial é verdadeira, a sua recíproca é falsa e a contrapositiva é verdadeira. Então tem que tomar cuidado, que a recíproca a gente não sabe se é verdadeira ou falsa enquanto não for analisada. Dado esse exemplo, a gente vai aplicar agora nos itens A e B, certo? Bom, vamos começar com o item A. O item A a gente tem as seguintes as proposições, que seriam nossa hipótese e tese. A hipótese é x e y são inteiros pares, e a nossa tese é x mais y é par. Bom, dada a nossa hipótese, dada a nossa tese, basta trocarmos a ordem dos dois que temos nossa recíproca da afirmação inicial. Então a recíproca ficaria sendo, se x mais y é um inteiro par, então x e y são inteiros pares. Agora, a nossa contrapositiva, basta negarmos a hipótese e a tese. Então, você poderia pensar, é só botar x mais y não é par, e aqui na nossa hipótese a gente coloca x e y não são inteiros pares. Pronto, acabou. Aqui, neguei isso, botei um não e um não, acabou, coloquei na frase aqui, bonitinho, acabou, fechou o exercício certinho, né? É aí que aparece o erro. Aqui na tese não é problemático, a gente só tem uma afirmação. X mais y é par. Então, se você botar x mais y não é par ou x mais y é ímpar, tudo bem, certo? Beleza, acabou. Agora, na nossa hipótese, a gente não possui uma condição, a gente possui duas condições. X e y são inteiros pares, ou seja, a gente pode falar que x é par e y é par. Então, ou seja, a gente está falando que esse número x é par e esse número y é par. Então, para você negar, não necessariamente os dois não tem que ser pares. Basta um dos dois ser ímpar, que você já está negando essa afirmação. Então, a nossa contrapositiva ficaria sendo x mais y é um inteiro não par, então x ou y é um inteiro não par. Ou, se você não gostar de usar não par, pode usar ímpar. É o mesmo valor lógico, então não tem problema, já que o oposto de par é ímpar. Não há problema em utilizar. Tem gente que prefere utilizar o não por se tratar de uma contrapositiva, que seria a negação da hipótese da tese. Que daí aqui fica claro que se trata de uma negação. Mas aqui vai muito de cada aluno, se prefere deixar... Aqui eu diria que é até mais polido a frase aqui, botar ímpar. Então vai bastante de cada aluno. Nenhum dos dois está errado, então não teria nenhum problema. Então aqui, se x mais y é inteiro ímpar, então x ou y é inteiro ímpar. Aqui até fica melhor para ser falada a frase, então, lido. Então, essa aqui, por sinal, eu acho melhor, por causa que a primeira frase eu ainda acho que pode ter um problema por causa desse não. Essa negação aqui, se você botar antes do verbo, se x mais y não é um inteiro par, você pode estar afirmando que x mais y não é um inteiro. Então, ou seja, a sua resposta poderia estar apenas nos naturais. Ou pior ainda, você pode falar que x mais y é um inteiro não par, então x mais y não é um inteiro par, então sua resposta poderia estar apenas nos naturais. E isso não é verdade, pois aqui ele poderia ser um inteiro ímpar, por exemplo. Então tem que tomar cuidado aqui a respeito desse não. Pode ser que dê problema, mas aí é só tomar cuidado aqui e mais nessa conjunção ou aqui. Porque muita gente pode colocar apenas um não aqui e colocar esse e junto aqui. E isso poderia ser um problema. Então tem que tomar cuidado com essa conjunçãozinha aqui ou, que aqui na negação. E esse nãozinho aqui eu só aconselharia tomar cuidado ao utilizar ele, certo? Então bora para o próximo item, que será o item B. Nossa hipótese é x é um número inteiro, tal que 5x mais 11 é ímpar. E a tese é x é par. Bom, a recíproca basta a gente trocar a ordem dos dois. Se x é um inteiro par, então 5x mais 11 é ímpar. Aqui eu coloquei no início que x é um inteiro,
por causa que na nossa hipótese a gente começa com a hipótese. Então na nossa afirmação inicial a gente fala que x é um natural, é um número inteiro. Então se a gente colocar que x é um par, logo aqui no começo, a gente não estaria afirmando, aqui a gente não estaria englobando os números negativos. Então isso poderia gerar um problema, pois a gente não estaria colocando todas as possibilidades para x. Então é aconselhável falar no começo que a qual conjunto ele pertence, o número, certo? E a nossa contrapositiva, basta negarmos essa afirmação que conseguimos nossa contrapositiva. Então, se x é um inteiro não par, então 5x mais 11 é não ímpar. Ou, se x é um número é um inteiro ímpar, então 5x mais 11 é par. Certo? Então, essas duas aqui são válidas, qualquer uma das duas pode ser usada como resposta. Tanto essa como essa não teria nenhum problema. Agora, teve uma pessoa que se questionou a respeito da nossa hipótese, que a nossa hipótese está falando que x é um natural, é um número inteiro, e 5x mais 11 é ímpar. Então aqui, essa frase dá um entendimento que existe duas condições. Então agora eu irei mostrar para vocês uma outra interpretação que teve essa pessoa, que poderia gerar uma resposta diferente dessa dada, porém que não estaria errada, por causa que depende muito da interpretação da frase, de cada um. Então vamos dar uma olhada nesse outro ponto de vista. Bom, essa outra interpretação se dá pela hipótese dada anteriormente. Então, sendo a frase se x é um inteiro tal que 5x mais 11 é ímpar, ele nos diz que x é um inteiro e 5x mais 11 é ímpar. Como vocês podem ver aqui, a gente está dando duas afirmações, x é um inteiro e 5x mais 11 é ímpar. Então, como visto no item A, a negação dessa frase pode ser vista da seguinte forma, x não é um inteiro ou 5x mais 11 é par. Então aqui essa frase não estaria errada, pois a interpretação dessa frase a frase do jeito que foi escrita dá margem a essa interpretação. Então quem colocasse a seguinte contrapositiva, se x é ímpar, então x não é um inteiro ou 5x mais 11 é par, estaria válido. Porém, como eu disse antes, aqui a gente não definiu o conjunto, esse começo de frase, certo? Porém, em meu ver, eu acho válido a gente sempre começar com nossa hipótese, quando a gente começa definindo, a gente colocar o conjunto. Então, nesse tipo de exercício, eu acho que talvez teria sido melhor que ao iniciar o exercício, no enunciado mesmo, a gente tivesse sido colocado a qual conjunto numérico está sendo resolvido, para que não ocorresse essa margem de interpretação. Porém, o aluno que colocasse essa frase, ela não estaria errada, pois o português em si deu margem a essa interpretação. Então, até é interessante que, dependendo de como é montada a frase, pode ter várias interpretações, certo? Bom, é isso. Eu agradeço a todos por terem assistido o vídeo até aqui. Caso tenha ficado alguma dúvida, escreva nos comentários que estaremos respondendo assim que puder. E como foi mostrado aqui, o item B deu margem a uma interpretação diferente. Então eu aconselharia a todos que estiverem vendo esse vídeo a dar uma olhada nos vídeos dos meus companheiros, que estão fazendo vídeos também a respeito de outros exercícios que tiveram alguns erros, assim, que são pontos importantes. Até, por exemplo, nesse exercício aqui, a troca da conjunção e pela conjunção ou pode ver que acarretou num erro, que a pessoa teria perdido 0,25 da questão por causa de uma conjunção. Então, às vezes a pessoa pensa, o exercício é fácil, eu sei fazer, tipo, não tem erro, é só botar um não. O exercício pode parecer fácil, mas assim, nos exercícios fáceis que a gente erra. Então eu acho válido dar uma olhada nos outros vídeos, pois às vezes tem um estilo de resolução diferente, uma interpretação diferente, pode ter algo a acrescentar ao seu repertório, de forma que quando aparece um exercício que do jeito que você pensou não está conseguindo resolver, às vezes do jeito que você viu outra pessoa resolver, seja uma saída que você consiga utilizar, você consiga colocar em prática. Então dê uma olhada nos vídeos dos outros tutores também, que estão fazendo tudo isso para podermos dar uma ajuda a todos os alunos nessa época de pandemia. Então agradeço a todos e é isso.